BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou aqui no nosso ponto de encontro de todos os dias. E eu estava esperando porque hoje as coisas estão pegando fogo e o que eu tenho para te contar não pode esperar. Pesquisas apontam: Bolsonaro vence Lula em segundo turno. Barroso, desesperado, larga Lula na mão. Maria Corina recebe Nobel e humilha Lula. É o careca quem manda. Vaidade e sede de poder. Bomba de Trump faz Lula cair de Maduro. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. O sistema está... E é por isso que eu peço para que você me contar aqui nos comentários a sua opinião sobre o que está acontecendo. Ah, e outra coisa, comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo, de onde você está assistindo, para que eu possa te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Já vamos direto para as manchetes, porque o tempo aqui não para. Lembrando que aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Calma lá que esse vídeo vai te animar muito. Eu tenho certeza que, assim como outras milhões de pessoas no Brasil, nos últimos dias você está se sentindo meio desanimado, meio desesperançoso. Afinal de contas, o Lula está gastando milhões e milhões e milhões, centenas de milhões, no posicionamento rede social, no seu gabinete da ousadia, que é o novo gabinete do ódio, usando agências e influenciadores, comprando a imprensa, pagando institutos de pesquisa, para meio que fabricar aquela sensação de que o Lula está diminuindo a sua rejeição, de que ele agora é favorito nas eleições do ano que vem. E isso realmente joga a gente para baixo, não é? Pô, como é que pode uma coisa dessa? O cara tá destruindo o Brasil e tá em primeiro lugar nas pesquisas? Só que tem um instituto de pesquisa que ele não conseguiu comprar e eles acabaram de soltar uma pesquisa agora. Lembrando, Bolsonaro tá preso há mais de 2 meses sem poder falar, sem gravar um vídeo, sem dar uma entrevista, absolutamente silenciado e censurado. Inclusive, há 17 dias que ele tá preso por um crime que ele nem sequer foi indiciado. Mas tudo bem, isso é um assunto para outro vídeo. Saiu uma pesquisa agora do IBESP. E essa pesquisa com certeza tirou o sono da galera do PT, porque o IBESP não quis aceitar o dinheiro do governo e soltou a seguinte matéria, seguinte resultado: Bolsonaro surpreende e derrotaria Lula no segundo turno, diz nova pesquisa. Bolsonaro, no entanto, está inelegível até 2060, tá? Isso aqui tudo a gente vai mudar. Nossa, palhaçada isso aqui, cara, isso é um inferno mesmo. Mas vamos lá, vamos ver a matéria aqui, olha só. Tá aqui o gráfico das últimas pesquisas do IBESP. Inclusive, o IBESP já colocou o Lula na frente. Você pode ver que tem momentos aqui que o Lula esteve na frente, aqui, ó, 39 a 35, em julho de 2023. Mas vamos lá. Aqui a queda significativa dele no início desse ano. E olha como que tá Bolsonaro agora. Na frente, 41 a 34%. Pera aí. Bolsonaro tá na frente. Essa pesquisa já mostrou Lula na frente, hein? Você vê que não é uma pesquisa que favorece Bolsonaro. Mas ela tá mostrando que o Lula caiu, tá? E o Bolsonaro está na frente. Não é muito estranho, essa imagem tá meio ruim. Tem uma aqui que tá com a qualidade melhor para você entender aqui, ó. Aqui, ali, vamos lá. Olha essa matéria aqui. Aqui tá a imagem melhor. Aqui nós estamos falando em outubro. Peraí, melhorar aqui. Realmente essa imagem não ficou muito boa. Ô, porqueira. Vamos lá. Aí. Desgrama. Vem comigo. Aqui. 41 a 34. Aqui, ó, o Lula já esteve na frente, 39 a 35. E olha, em julho desse ano, nem é muito tempo atrás não, hein? Em julho deste ano. Agora tá 41 a 34 em outubro. Voltando para a matéria aqui, para vocês entenderem. Oh, desgraça. Vamos lá. Tá aqui, ó. Cadê? O segundo gráfico que eu queria mostrar para vocês. Ah, não, tá nessa parte aqui, ó. Tá no Paulo Figueiredo. Aqui. Olha só como é que tá. 41 a 34% nessa última, né? Lula e Bolsonaro. E somente no Nordeste, mais uma vez, né? Que o Lula tem vantagem. E aqui como que as pessoas se informam e tal. Mas para resumir aqui, para ficar bem claro. Essa pesquisa do IBESP, ela costuma ser muito próxima à realidade dos resultados das urnas. E mostra Bolsonaro na frente. É por isso que eles não querem deixar o Bolsonaro sair de casa. O objetivo é o seguinte, gente. Esse julgamento do Alexandre de Moraes não tem intenção de deixar Bolsonaro preso 17 ou 20 anos. Apenas até depois das eleições. Por isso que naquela dosimetria do Paulinho da Força, que na verdade não, o Paulinho da Força não é o relator, é o Alexandre de Moraes,
Quem está relatando aquele projeto é o Alexandre de Moraes. É por isso que lá eles querem colocar ele em prisão domiciliar por 1 ano e 7 meses. Você está entendendo? Por que 1 ano e 7 meses? Para passar as eleições. Para eles poderem, mais uma vez, distorcer a realidade, manipular as eleições. Para quem ser reeleito? Exatamente, o ladrão que foi retirado da penitenciária. A gente não pode deixar isso acontecer. Mas mesmo assim, gente, o que eu fico impressionado, mesmo assim, o Bolsonaro continua crescendo e o Lula se acabando. E o Lula tá fazendo um pacote de bondades aí que vai jogar o Brasil num buraco. Que eu tô dizendo assim, até o Tarcísio fala nos bastidores que, cara, pegar esse país aqui em 2027 vai ser um pepino, porque esse país tá tão endividado, Lula vai entregar um país pior do que a Dilma conseguiu fazer quando ela saiu e o Michel Temer pegou. Eu tô falando sério, vai ser um país acabado, terra arrasada. Mas é o que acontece quando se elege a porcaria do PT. O problema é que muitas pessoas não percebem isso porque se informam por Rede Globo e Guilhermes Amados da vida. Aí, realmente, não dá. Agora, antes de você ir pro próximo vídeo, Gazeta do Povo tá com uma promoção relâmpago de R$ 1,90 por mês. Gente, só para explicar. Gazeta do Povo, sabe quem que escreve lá? Felipe... Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino. É a melhor imprensa de direita do Brasil. Não tem nem explicação. O objetivo nosso é tornar ela maior que Folha de São Paulo, maior que o Estadão. Só que para isso ela não recebe dinheiro público, então ela precisa de assinantes. Melhor revista que defende liberdade de expressão, os direitos fundamentais, bate no Moraes, é perseguida por R$ 1,90 por mês, tá? Ó, o QR Code está aqui, ou você pode ir na descrição e nos primeiros comentários que eu vou deixar o link lá, tá bom? R$ 1,90 por mês, galera. Assina e para acabar com a extrema imprensa, a gente tem que elevar a verdadeira imprensa. Por hora, são 6 aniversários por ano, então... Mas eu agradeço a todos aí o carinho. Ricardo Silva, se a Jamile ficar, assino para mais 3. Aí, ó. Então, fica aí, Jamile. Algema lá aqui, Marcos. Nem precisa, eu fico mesmo. Eu quero só te entregar o tênis do meu sobrinho lá depois. Meu filho já fala assim. Vou botar ali, tá? Ah, pode deixar ali. Ao vivaço. Pois é, né? Vamos lá, Superchats, bora. Paraquedista, o Didi Red Pill fez um vídeo falando de uma possível delação premiada do Barroso com a justiça americana. Podemos acreditar nessa possibilidade? Então, teve gente que descartou isso. Eu falei assim, não, eu acho possível. Eu comentei, nós comentamos isso ontem. Nós falamos sobre isso ontem. A probabilidade do Barroso começar a ceder mesmo. Porque, sim, porque, vamos lá, antes de eu sair. O Barroso é um poço de vaidade. Sim. A vida dele é acadêmica. Então ele é um poço de vaidade. O Gilmar Mendes, ele criou faculdade, ganha dinheiro ali com esses esqueminha dele judiciários. O Barroso não, o Barroso ele quis provar que ele era o professor do direito. E ele colocou isso para si próprio como o baluarte desse novo modo de fazer judiciário. Que é você não mais ler a lei, mas você interpretar a lei e sair em socorro do que você considera como minoria oprimida. Então inclusive quem quiser entender bem a mentalidade do Barroso, tem um curso maravilhoso com o doutor Henrique Lima, lá na Academia Conservadora, que ele era ex-procurador-geral do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele dá aula na Academia Conservadora. E ele explica esse novo judiciário, essa nova mentalidade. Porque essa mentalidade do judiciário atual, ela nem sequer é legalista. Vamos dizer que ela fosse legalista. Normalmente o pessoal fala como no Brasil, né? Ah, tem os garantistas aqui e tem o pessoal que não é garantista, que quer a aplicação da lei de maneira mais séria. Nem isso a gente tem mais. Porque, por exemplo, as garantias do Felipe Martins não foram respeitadas. As minhas nunca foram respeitadas. As do Jair Bolsonaro nunca foram respeitadas. As das vítimas do 8 de janeiro inteiras não tem nenhuma garantia constitucional sendo respeitada. Então, nem garantista o tribunal é mais. O tribunal é essa nova mentalidade de fazer judiciário, onde você interpreta a lei de X. Ah, não, mas esse X vai deixar o coitadinho oprimido ali, minoria, sofrendo. Então, a gente muda o entendimento para favorecer o coitadinho oprimido. O Barroso aprendeu isso onde? Em Harvard. Então, o Barroso, ele é baluarte de algo que ele se orgulha de pertencer, que é aqui. Harvard. Essa escola maldita que mudou a mentalidade do direito internacional.
Então, para ele mandar uma mensagem pro coleguinha dele lá, o Bambambam de Harvard, falar, foi mal, não posso mais te visitar, eu não posso mais na sua festinha, não posso mais receber prêmio, não posso mais dar aulinha aí em Harvard. Para eles, isso é a morte do Barroso. Gente, lembrando, o Barroso nem tá na Magnitsky. Foi só o visto. E a ameaça da Magnitsky. Mas assim, foi só o visto. No Barroso, foi só a mão no pescoço, Jamil. Porque quem dá o Não curso, rolou nada mais do que isso. Só isso já deixou o Barroso arrepiado. mas quem dá o curso é o doutor Henrique, não é o Barroso. Não. O Henrique, Quem dá o quê? O curso. Qual é? Ele palestra, administra o curso. Olha o... A Kombi não perdoa, Lá, não. rapaz, Na lá, metralhadora. Kombi de Desde camisa ontem. polo Desde ontem. Ó, Gisele, a culpa não é minha, não, viu? Não tô fazendo isso. Controle. Por isso que eu acho que assim, o Barroso, meu irmão, ele existe sim a possibilidade Ele arregar. dele chorar, como ele já tá chorando ontem. A gente não mostrou o Barroso Mendigo? Uhum. Bombou, tá? Mendigo do falando. visto. Ah, é? Visto. Bombou. Você botou na timeline também, não? Não, Eu compartilhei. Eu nem vi. Então, o Barroso Mendigo, ele vai fazer de tudo. Ele tá desesperado. Bem, enfim, deixa eu marcar a memória do aniversário do meu filho, pra ele não esquecer. Valeu, beijo todo mundo. Valeu. Lula foi humilhado, ele foi derrotado pelo prêmio Nobel que ele não conseguiu roubar. Vocês já ouviram aquele conselho de relacionamento amoroso que diz algo assim, ó? Quanto mais você corre atrás da pessoa, mais ela se afasta? Isso é algo comum em relacionamentos. Quando tem alguém muito desesperado, muito ansioso pelo afeto, pelo amor de outra pessoa, isso acaba gerando ali uma sensação de desprezo ou de rejeição da pessoa amada. Ela começa a se afastar, a correr daquela pessoa que está desesperada de paixão. Pois é, o Lula conhece muito bem esse sentimento. Mas não é com a Janja, não. É com o Prêmio Nobel da Paz, talvez a maior ambição da vaidade de Lula até hoje. Olha aí, tem 30 anos que o sonho de Lula é receber um Nobel da Paz. Isso está bem documentado na imprensa brasileira. Isso aqui, essa notícia que você está vendo, é só um exemplo. Essa matéria aí nem é de agora, é de maio de 2024. E esse sonho ele ficou maior ainda depois que ele foi condenado por corrupção na Lava Jato. Seria um jeito de Lula limpar sua ficha corrida, digamos assim, e entrar no mesmo hall de líderes mundiais como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr., que também receberam esse prêmio. Tanto é que no começo desse terceiro mandato de Lula, ele viajou o mundo tentando mediar conflitos internacionais como a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel e do Hamas. Lula também tentou mostrar o Brasil como um país de vanguarda na defesa do meio ambiente e da luta contra as mudanças climáticas, mas ele falhou em todos esses objetivos. E agora aí na COP30 vai passar mais uma vergonha por falta da acomodação devida, uma questão básica de planejamento simples. Se não consegue resolver algo simples, como vai resolver os grandes problemas mundiais? E aí eis que, nessa sexta-feira, saiu agora uma notícia. Quem ganhou o Nobel da Paz em 2025 foi a líder da oposição venezuelana. Foi ela, a Maria Corina Machado. Uma mulher de direita, corajosa, que hoje vive escondida na Venezuela para ela não ser localizada e assassinada pelos jagunços do narcoditador Nicolás Maduro. Um assassino do seu próprio povo que Lula apoia. Não ela, apoia o Nicolás Maduro. A Maria Corina Machado é aquela mesma mulher que Lula achou que ele poderia humilhar e que foi humilhada por Lula. Vocês lembram desse momento aqui, ó? Olha aqui, ó. E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Que ele está criticando a Maria Corina Machado, que foi impedida de disputar as eleições da Venezuela. Está dizendo, quando eu fui impedido, eu não fiquei chorando, eu indiquei outra pessoa, criticando ela, por ela estar lutando por democracia, contra o regime de Nicolás Maduro, que excluiu ela injustamente e ilegalmente das eleições, que fraudou as eleições. Olha aí. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela.
Cara, que vergonha, hein? Você acompanhou o que aconteceu na Venezuela, né? Uma eleição fraudada, completamente fraudada. Pois é, gente. Depois de Lula mandar a Maria Corina Machado engolir o choro quando o regime de Maduro impediu ela de concorrer nas eleições, olha aqui o que foi que ela respondeu pra ele. Olha aí comigo, ó. Vou traduzir aqui pro português. Aqui é o tweet dela, o X dela, a postagem no X, e olha o que ela respondeu pro presidente Lula aqui, traduzido pelo Google. Eu chorando, Lula oficial presidente. O senhor tá dizendo isso porque eu sou mulher? O senhor não me conhece. Eu tô lutando para defender os direitos dos milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em uma eleição presidencial livre, na qual eu derrotarei Maduro. Você está tolerando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que você afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está nas ruas comigo hoje. Verdade, certíssima ela. Lula tentou humilhar e aí ele tomou esse contragolpe e ele foi humilhado. E agora veio o golpe de misericórdia da humilhação. Esse Nobel da Paz foi um tapa, uma surra, uma humilhação e uma derrota para Lula. Gente, é irônico. Como ele, Lula, que sempre defendeu os regimes ditatoriais, como esses do Maduro da Venezuela, dos Castro em Cuba, dos ayatolás no Irã, do Putin na Rússia. É irônico, né? Como ele tenha perdido o prêmio justamente para uma mulher que está lutando por democracia e democracia de verdade contra o tirano que é amigo do Lula e é apoiado por Lula. Irônico, não é? Onde você acha que está a democracia? No regime que Lula apoia de Maduro ou na luta da Maria Corina? E aí transfere essa pergunta para o Brasil. Se Lula está do lado errado da história, fora do Brasil, por que alguém acharia que ele está do lado certo aqui dentro, hein? É, Lula, tem coisas que se rouba, mas tem coisas que não se consegue roubar. Tem coisas que você precisa merecer. E a cereja do bolo é o vídeo do Comitê do Nobel ligando para Maria Corina para avisá-la que ela tinha sido agraciada com o prêmio. Assiste aqui comigo porque esse vídeo é emocionante e presta atenção aí na legenda. Olha lá. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. You will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail. And this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. Que espetáculo, que espetáculo. Quem tá chorando agora, Lula? Não o choro de alegria, de emoção da Maria Corina, nossa, acompanhando a luta, a vitória dela depois de tantos sacrifícios. Mas quem que está amargando agora o choro da derrota, hein? Numa situação complicada por conta de agosto de 2024, daquele vazamento, a PF em cima, e toda hora eu dormia no carro, eu pegava meu telefone, meu computador, meus equipamentos de perito, discos rígidos, colocava numa mochila, eu ia todo dia às 3 horas da manhã pro carro, mas eu fiz isso por uns 2, 3 meses, foi uma vida difícil, eu não dormia bem, mas eu não conseguia mais dormir, minha vida era um inferno. Vamos falar aqui um outro aspecto que para mim sempre foi interessante, foi essa personagem que surgiu na segunda fase da Vaza Toga, que é a Cristina Eukiko Kusahara. Eu acho esse nome absolutamente fantástico. E tem cobrança dela de rapidez nos relatórios. Eu não tenho tempo de ficar filosofando sobre legalidade e tal.
Em março de 2024, você confidenciou a sua, não me lembro se era sua esposa, sua companheira, sua namorada, que você tinha medo, nesse sentido, de ser preso, morto, caso você contasse tudo. Você chegou a receber alguma ameaça ou até retaliação de funcionário do TSE, do STF ou do próprio Alexandre, não? Além da sua, obviamente, da sua prisão e da sua perseguição aí na Itália? No período que eu estava no TSE, não. A única coisa que dava muito medo é ver a forma com a qual ele perseguia todos, as atitudes que ele fazia, as intenções que ele tinha, porque a pessoa que postou virou inimigo. Então a gente ficava assim, poxa, eu vou sair. O que vai ser? Eu vou sair com que jeito? Ah, não aguento mais, eu não posso mais. Porque assim, você não tinha a opção de não sair. Era difícil. Era difícil. Então você acha que o ficava Alexandre de Moraes tinha um chefe ou que ele era o chefe de tudo? Você acha que ele respondia a alguém, a um líder supremo, a um reptiliano, ao Gilmar Mendes? Você acha que ele tinha um chefe ou ele é ele mesmo que manda, ele que faz as coisas? Olha, existem muitas pessoas que falam que é o Gilmar que manda, que é o Lula que manda, que já ouvi falar até que dragões negros mandam nele, entendeu? Ele tem uma legião de dragões negros que mandam nele. Já ouvi tudo isso. Mas eu sou sincero com você, pelo pouco que eu tive de contato, pouco mesmo, pessoal, e pela quantidade de contato que eu tive de trabalho, eu acho que é ele mesmo. A maldade eu também sempre tive essa impressão. Eu acho que é ele que quer sede de poder, sabe? Sede de poder. Mas ele era muito respeitado, né? Todo mundo puxava muito o saco dele também. Ah, que trabalho maravilhoso que você tá fazendo e tal. Mas os puxa-sacos que estavam ali, né? Ou, eu não sei, eu mesmo acabava não tendo muito. Eu evitava até falar às vezes. Eu brincava muito com o Ayrton, com o Marco, porque a gente sofria do mesmo problema, né? A pressão, o excesso de trabalho, família reclamando. Eu lembro que o Ayrton teve problema até com o filho, tudo. Eu preciso voltar para São Paulo, minha família tá com problema, eu preciso com meu filho. Mas não conseguia. Eu vi várias mensagens que mostram o Ayrton Vieira e o Marcos Vargas, além da Cristina Kussahara, que eles tinham um grupo de WhatsApp para fichar as pessoas, inclusive pelos posicionamentos políticos, as postagens nas redes sociais e tal. Você consegue explicar um pouco melhor o papel de cada um deles nesse processo? O que fazia a Cristina, o que fazia o Marcos Vargas, o que fazia o Ayrton? Ou era tudo meio embolado, todo mundo fazia tudo? Só por curiosidade, esse grupo que você fala é o grupo de audiências de custódia ou não? É o grupo de audiência de custódia, sim. Tá. Que decidiam as certidões, quem que ia ser preso, quem que não ia ser preso, do 8 de janeiro. Esse grupo ele foi só criado após o 8 de janeiro, mas o trabalho de todos esses personagens já vinha desde o começo. Cristina, na verdade, é um ministro na forma feminina, entendeu? Ela é a pessoa dele, ela que cuida da vida pessoal dele, da agenda dele. Ela é como se fosse, vou dizer, um ser gêmeo que tá ali, mas a pessoa feminina, ele faz um trabalho e ela cuida de toda a vida dele. Ela trabalha 24 horas dedicada a ele. Então, servidores, os processos, tudo ela que acompanha. Ela é do TJ de São Paulo, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, e já está há muitos anos com o Alexandre de Moraes. Então, ela coordenava os trabalhos que estavam acima de mim e do Ayrton, porque ali tinha uma série de processos. Ela é chefe de gabinete do STF, do Alexandre de Moraes. Então, tudo ficava centralizado nela, as coisas confidenciais com ela, e o ministro pedia, Cristina, acredito eu, né? Como tá isso? O Ayrton já fez? Eles acabam falando com ela ela falando com eles e eles falando comigo. Então, ela era a líder, ela respondia ao Moraes e ela acabava coordenando os trabalhos. Já os juízes, eles eram juízes assessores, né? Faziam as minutas, faziam as decisões, pediam os trabalhos, óbvio que por pedido de Alexandre de Moraes. Você sabe disso, que muitas das sanções aplicadas não só ao próprio Alexandre, mas como as pessoas ali no entorno que tiveram seus juízes cancelados, muitas foram feitas com base nos seus depoimentos, nos materiais da Vaza Toga e por aí vai. Mas eu te pergunto se há algum indivíduo relevante no TSE. O Marcos Vargas já teve seu visto cancelado, aí o Kiko também, o Zé Levi também, o Ayrton também. Tem alguém mais no TSE relevante neste papel, nessa estrutura, que não tenha sido alvo de sanções, mas que, na sua opinião, está se safando, merecia ser sancionado?
Tem juiz que não tá mais lá, que é o Rodrigo, que trabalhou também efetivamente nisso, foi indicado pelo Pacheco para trabalhar no gabinete do Moraes, isso eu fiquei sabendo. É um juiz lá do TRF de Belo Horizonte. Ele substituiu o próprio Ayrton na saída do Ayrton, se eu não me engano, em janeiro de 2023, ou um pouco depois. Você lembra Permaneceu... o sobrenome dele, Rodrigo? Pessoa. Rodrigo Pessoa. Que era um juiz. Agora eu teria que ver, tem bastante personagens, mas eu precisava ver e olhar de novo. Quais seriam, de fato, mais direto dentro do trabalho. Se for parar para pensar, tem bastante gente, mas precisa ver qual que é o contexto que vai se fazer isso. O que eles precisariam ter feito para que isso fosse, de fato, relevante para a sanção para você. No seu caso, qual o trabalho que eles desempenharam? Porque se for pensar em quem mandava mandava as postagens, tem bastante. Talvez esse Capitão Macedo, talvez a Nora da bruxa. Miriam, a bruxa. A bruxa, possivelmente. Já que a gente está falando sobre perseguição aqui, eu quero te perguntar sobre um episódio no qual eu acabei bastante envolvido, nos teus áudios vazados pelo Oswaldo Eustáquio e pelo jornalista português, o Sérgio Tavares. A primeira coisa que eu queria te perguntar foi qual foi a consequência daquele áudio naquele momento em que você estava no Brasil para você e para tua família. Se a divulgação indevida da fonte, o jornalista que deviam ter mantido em sigilo, te colocou em algum tipo de perigo, ou alguma circunstância que pudesse até impedir toda essa delação que você está fazendo hoje em dia? Como você já sabe, eu já até conversei com isso fora das telas, existia um planejamento até para fazer denúncia, para eu depois com o tempo sair do país. A gente já está tudo em curso, a gente já vinha vendo isso há mais de um ano. E assim, aquele fato do Eustáquio, aquela conversa não era de dezembro, aquela conversa era de agosto de 2024, entendeu? Tem algumas modificações ali. E eu quando percebi, não sei se é verdade ou não, mas aos meus olhos, eu notei que se falava muito de Pix. Falei, tá querendo que eu vá para lá para fazer Pix. E eu não quero isso. E outras pessoas já tinham me alertado, cuidado, vai devagar, cuidado. Nem você falou, tem alguns problemas, né? E eu liguei meu alerta e falei, não atendo mais. Ele não ligava no meu telefone. Ele não ligava. Ele me procurou no Instagram com mensagem, como ele continua procurando. Ele mandou... Aí eu passei o telefone da minha esposa, e ele ligou pra ela, nunca no meu telefone. Eu falei, eu não vou dar meu telefone. Porque o dela eu podia trocar, o meu não, entendeu? O meu já tinha anos, muitos contatos, dela não, podia trocar. E ele aproveitou, como eu sumi, ele me procurou muitas vezes, agosto, setembro, outubro, novembro, e eu não respondia. Simplesmente a gente não respondia. Aí chegou em fevereiro, na verdade chegou em janeiro, eu encontrei uma promoção, umas passagens baratas pra Itália. Eu tinha aqui na época a casa de um amigo, um apartamento de um amigo que eu podia ficar, então não tinha custo de hotel, de casa, eu podia ficar 15, 20 dias de boa, até mais. Aí eu comprei as passagens, vou pra Itália, vou ficar 20 dias na Itália, passeando lá, pegar um pouco desse friozinho, até mesmo porque a minha filha mais velha, ela termina esse ano o ensino médio, né? E ela vai fazer a faculdade. Eu falei, a gente já olha as faculdades, veja o local, tudo, para eu migrar. Eu pretendia mudar, o Figueiredo. Eu pretendia mudar agora em outubro, novembro, vir para cá, para que deixasse mais ou menos encaminhado para ela vir no ano que vem. Só que essa viagem ela postava, e nós fomos embora para São Paulo. Foi uma viagem de passeio, de lazer. Eis que eu sou deparado com aquele vazamento dizendo que eu conversei com ele em dezembro, que eu recebi uma proposta do ministro, que eu recebi um dinheiro, que não sei o quê, papapá. Bom, disparou, cara, o processo. O processo do Moraes começou a... Eu lembro que foi... Alguns dias depois foi o teu indiciamento. Não, exatamente, foi coisa de 3 dias, se eu não me engano. Meu indiciamento foi no dia 1º de abril de 25, e a PGR, o Moraes abriu a palavra para a PGR se manifestar com relação ao indiciamento, denuncia ou não, no dia 2 de abril de 2025. E quando quando vazaram essas reportagens? Esses áudios? Foi uma semana antes. Não, os áudios são de agosto de 2024. Não, mas quando eles foram vazados? Foi uma semana antes, foi uns 3... Então vazam os áudios, passam uma semana, você é indiciado e logo no dia seguinte você é denunciado.
Menos de uma semana, o Figueiredo. Coisa de 3 dias aí, fui denunciado. E no outro dia, já abriu vistas para a PGR, para o Bonet, manifestar contra, com relação ao indiciamento, né? Parou o barulho. E aí você teve parou que o processo. sair mais às pressas do Brasil e antecipar o teu cronograma de saída do país. Eu já estava passando uma situação complicada por conta de agosto de 2024, daquele vazamento, a PF em cima, e toda hora eu dormia no carro, eu pegava meu telefone, meu computador, meus equipamentos de perito, discos rígidos, colocava numa mochila, eu ia todo dia às 3 horas da manhã pro carro, 3, 4 horas da manhã, eu dormia praticamente no carro, acordava e dormia, né, Figueiredo? 7, 8 horas da manhã, nasceu o sol, eu mandava WhatsApp e falava, tem alguém, apareceu alguém? Não, então eu tô indo. Mas mesmo com medo, porque eu sei que eles iam chegar por volta das 5, 4h30, 5 horas da manhã, no máximo 6, para poder me pegar com o primeiro luz do dia. Mas eu fiz isso por uns 2, 3 meses, foi uma vida difícil, eu não dormia bem mais. Eu não conseguia mais dormir, minha vida era um inferno. Então depois dessa história do Eustáquio, eu falei, agora não tenho mais condições de ficar aqui. E como eu tinha me separado, e minha casa ficou com a minha família, eu estava morando de aluguel. E o aluguel, o contrato venceria em maio de 2025, em maio desse ano. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu pago esse aluguel por mais 2 meses e já cancelo isso. Não vou ficar aqui e renovar e esperar mais um ano, entendeu? Foi aonde eu peguei e fiz a minha primeira saída na tentativa de ir embora. Mas no meio do caminho eu recebi uma ligação da minha mãe, ninguém sabia para onde eu estava indo, ninguém. Tava eu, um casal de amigos, a minha esposa, a gente estava indo sentido Paraguai, sentido Argentina. Minha mãe me liga no meio do caminho, aonde você está indo? Você está indo para o Paraguai, vão te matar. Me ligaram aqui e falaram para você não ir e vão te matar. Minha mãe até hoje não me fala quem fez isso, mas ninguém sabia, nem minha mãe sabia para onde eu estava indo, Figueiredo. Naquela mesma hora, Figueiredo, o que eu fiz? Eu mudei eu tirei meu chip, avisei minha mãe, tirei meu chip, joguei fora, peguei meu telefone, coloquei numa gaiola de Faraday para poder interromper o sinal, para não ter contato, para não ter rastreamento mesmo. Eu tava com meu equipamento, falei, indo embora. Fomos para Avaré, ficamos em Avaré. 2, 3 dias. Calmou, eu com máscara, com boné, com óculos, fomos no mercado, compramos um papel alumínio, enrolei melhor o telefone no papel alumínio, com medo do saco da gaiola de Faraday que foi comprado aí nos Estados Unidos não funcionar direito, enchi de alumínio, guardei o telefone, comprei outro chip, tinha um outro telefone, coloquei lá e usei outro chip. Aí nós fomos para Barracão, que é fronteira seca entre Argentina e Brasil, ali no Paraná. Fiquei 2, 3 dias lá, de lá tudo calmo, imprensa tranquilo, fomos para Três Etilhas, em Santa Catarina. Ficamos mais 2, 3 dias, depois voltamos, calmou, o processo não andou mais, tudo calmo, tudo quietinho. Eu sempre tinha contato com a portaria do condomínio, nenhuma polícia, ninguém, nada. Voltamos para casa. Aí ficamos mais uns dias em casa e zarpamos, preparamos tudo. Meus amigos e minhas amigas, o negócio tá difícil. Então faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, porque cada inscrição é um grito de liberdade. Ative o sininho, porque é o nosso escudo contra a censura e um jeito de driblar aí o sistema e continuar recebendo a verdade sem filtro. Deixe seu like, porque isso mostra que ainda existe coragem no nosso povo. E eu quero fazer um pedido especial para você. Comente aqui embaixo, Bolsonaro para presidente. Essa vai ser a nossa senha secreta desse vídeo, um sinal de que você faz parte da força que desperta no Brasil. Lembre-se sempre, nós não somos poucos, somos muitos e estamos despertando. A verdade tem poder e a verdade está ao nosso lado. É hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.